Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Péricles Ramos. Aqui é um canal que semanalmente nos encontramos para juntos estudarmos e aprendermos do maravilhoso amor de nosso Deus e seus planos para cada um de nós. Aqui temos uma variedade de programas, com mensagens, estudos, séries temáticas e também um programa chamado Minha História, onde cada convidado fala da sua experiência pessoal e dá o seu próprio testemunho. Hoje estamos recebendo o pastor Gideão Santiago. Boa noite, pastor Gideão, tudo bom? Olá, boa noite, meu amigo Péricles. Que alegria poder estar contigo aqui. É um privilégio. Uma boa noite também para todos aqueles que nos assistem e estão conectados conosco. Seja bem-vindo ao nosso programa, pastor. É uma honra recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo nosso, meu querido. Pastor, o senhor é de São Paulo mesmo? Isso mesmo, eu sou natural aqui de São Paulo, nasci em Itabão da Serra, nasci em 1981, isso quer dizer que eu tenho já 41 anos de idade, Não e fala toda a minha isso, vida rapaz. Não sempre fala isso que se eu fui pensar no envolvido. meu, eu vou ficar deprimido. Mas o tempo passa rápido para todos nós, né? É verdade. E o senhor estudou teologia aí mesmo no NASP, São Paulo? Não? Isso mesmo, eu comecei a estudar teologia no ano 2000. Aí, na metade do terceiro ano, a gente foi fazer uma conferência de 3 meses lá em Guiné-Bissau. Voltei para o Brasil, e aí, na metade do quarto ano, eu parei, fui para a Suíça, fiquei na Suíça durante 2 anos, fui estudar inglês e francês, morei um ano em Genebra, um ano em Zurique, voltei para o Brasil, em 2005, terminei o curso teológico, e aí comecei a trabalhar como pastor. Ah, que ótimo. Olha, eu tive o prazer de pregar naquela igreja de Genebra, viu? Ah, na Igreja Brasileira de Genebra? Nossa, que Sim, igreja estive lá. gostosa, povo amável, receptivo. Que legal, um Exatamente. povo muito bacana, muito legal. Exatamente. Na época era o pastor lá, era o pastor da Tlef. Chegou a Ok, conhecê-lo? isso, filho do pastor Bernard Volter. Exatamente, exatamente. Sim, eu conheci, eu conhecia. Certo. Aí o senhor concluiu mesmo os seus estudos de teologia em quando? Então, eu concluí em 2005. Aí, em 2006, eu comecei a trabalhar como pastor aqui em São Paulo. Trabalhei no Colégio Taboão da Serra 2 anos como capelão e professor de Bíblia. E aí, em seguida, fui para o NASP em São Paulo trabalhar como pastor assistente. Trabalhei durante 3 anos e meio. E depois fui ser pastor num distrito aqui, ainda na Zona Sul de São Paulo, que chama-se Vida das Belezas, onde fiquei por 6 anos e meio. Durante esse período, fiz o meu mestrado em teologia pastoral, terminei em 2016. E aí, em 2017, eu aceitei o convite para ir trabalhar como missionário no Opa, Norte da África. opa, é esse ponto que nós queremos chegar. Mas antes, vamos, calminha, calminha. O senhor é casado, né? Eu sou Fala um pouquinho da sua casado, tenho família aí pra dois gente. filhos. A minha esposa, ela chama-se Kátia, o pai dela é pastor da igreja adventista, pastor já jubilado, né, se aposentou. O irmão dela também é pastor, trabalha no Canadá, dirigindo um dos nossos projetos que chama-se ADRA, muito bacana. É, Tenho 2 filhos, um menino de 12 anos que chama-se Gregory e uma menina de 10 anos que chama-se Julia. Ah, que beleza. Agora o senhor falou aí que foi receber um chamado para ser pastor missionário, não é isso? E eu É, fico pensando, esse deslocamento para um outro local, com a família, com filhos em idade estudantil ainda, né? É meio complicado, não? irmão Pérez, é bem complicado, né? No início, quando eu recebi o convite, eu achei que seria mais fácil. Mas foi muito complicado, foi muito tenso também, porque, assim, eu sempre tive o desejo de ser missionário, de trabalhar fora do país. Eu entendo de que esse é o meu chamado. A minha esposa também, até antes de me conhecer, ela tinha trabalhado em Zimbábue e Lesoto. E aí, quando a gente vai com família para o campo missionário, muda muito, porque tem a questão da escola das crianças, tem a questão da língua das crianças. Então, nosso primeiro desafio foi a mudança, porque quando você muda, o calendário escolar não bate. Então, o meu filho, de cara, ele já perdeu um ano, porque a gente mudou no meio do ano, né? E lá o ano escolar começa no meio, normalmente, o hemisfério norte, né? O ano escolar começa em setembro e termina em junho, diferente do nosso. Então, na mudança, meu filho já perdeu um ano. Então, já chegamos em desvantagem. Número dois, a língua. Quando a gente foi para lá, só eu da minha família que falava francês. Minha esposa não falava e as crianças também não falavam. Então, chega numa escola, eles não falam a língua, eles não entendem o que está acontecendo. Aí, além do francês, tinha o árabe também, que complicava. Então, eles levaram, assim, 3 meses sofrendo.
com muita saudade, com dificuldade de comunicação. Imagino que é complicado mesmo, né? Mas, pastor, não passou por outros países antes? Então, eu apenas fiz ponte aérea na Turquia, né? Fiquei na Turquia 2 dias e aí em seguida eu fui para Tunísia, né? A Tunísia ela está no norte da África. Para aqueles que talvez não conheçam muito, até porque a Tunísia não é muito divulgada, é um país muito pequeno. Tem ali o Marrocos, tem a Argélia, aí vem a Tunísia, que é bem pequenininho, a Líbia e o Egito. Então, está naquela parte ali do norte da África. E aí chegamos lá em 2017. Essa parte aí é bastante difícil a penetração do cristianismo, não é? Então, essa região, ela faz parte de um local geográfico que os evangélicos chamam de Janela 1040. O que é a Janela 1040? É uma região onde estão cerca de 60 países, é um retângulo, e neste retângulo com cerca de 60 países é onde há a maior dificuldade de pregação do evangelho. Seja porque não há liberdade religiosa, ou porque há perseguição, ou porque há o problema da fome, há inúmeros problemas, problemas linguísticos, porque tem países que têm mais de 500 dialetos, imagina um negócio desse. Então, é um desafio muito grande. É uma região do mundo onde há uma pequena quantidade de cristãos, 0,5% apenas de cristãos, é muito pouco. E a Tunísia faz parte aí deste grande desafio missionário. Por acaso você tem a janela 1040 em imagem aí para mostrar para o pessoal ou não? Eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem aqui como é que essa questão aqui da Tunísia na janela 1040. É Deixa eu que compartilhar aqui a minha o tela com vocês. certo. O Vamos lá, mundo é vocês dividido. conseguem ver aqui? Sim. Isso, deixa eu Enquanto você só estava, ajeitar aqui. enquanto você vai colocando aí, eu vou explicando para as pessoas aqui. O mundo é dividido geograficamente para efeitos de trabalhos, de estudos, em janelas, não é isso? E essa janela 1040 pega uma região muito extensa. E ao mesmo tempo, além de ser extensa, é onde o cristianismo tem menor penetração, não é mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Há uma dificuldade muito grande aqui, vocês conseguem ver a janela 1040, são cerca de 60 países. Boa parte desses países estão no norte da África e a África Ocidental, passa aqui pelo Oriente Médio, a Ásia também, chega no sul da Ásia. Aqui há muitas dificuldades, muitos desafios. É assim um desafio tremendo. Pregar o evangelho aí, porque há uma perseguição religiosa também muito grande. Muitos cristãos aqui eles são presos, são torturados, a falta de liberdade religiosa. Na Tunísia, por exemplo, onde eu estava, a igreja ela não tinha autoridade, nem muito menos a possibilidade de poder trabalhar, porque o governo não reconhecia. Então, o trabalho que era feito lá tinha que ser um trabalho que as autoridades elas não soubessem que a gente estava lá. Então, imagina, eu estava lá como missionário, como pastor, eu não podia me apresentar como pastor, os meus filhos não podiam dizer na escola de que eles eram filhos de um pastor. Então a gente tem que pensar em outras coisas. Como é que você vai ficar no país se você não pode ser apresentado como pastor? Como é que você vai conseguir autorização legal para estar no país? Os países muçulmanos eles são muito fechados, eles são muito intolerantes. Então, quando sabe que alguém está lá com o objetivo de divulgar o evangelho, aí começa a acontecer perseguições, aí muita gente é deportada, tem lugares que há prisão, e aí vai. É sempre algo muito complicado. E aqui está essa região da Janela 1040, onde boa parte desses países são muçulmanos, ou vão ser hindus ou comunistas, que é no caso da China. E são os grandes desafios hoje para o mundo evangélico. Quanto tempo você ficou aí? Então, eu fiquei na Tunísia 5 anos. 5 anos. De todos os países árabes, a Tunísia é o mais aberto. Agora, o fato de dizer que é o mais aberto não quer dizer que eles estão aptos para receber o evangelho. Nós falamos que ele é um país aberto comparado com os outros, ok? Na Tunísia, eu podia me apresentar como cristão, não tinha nenhum problema. Dizer que eu era cristão não era um problema. O problema era dizer que eu estava ali como missionário, porque aí dava uma ideia de pregação, uma ideia de evangelização. Na Tunísia é proibido ter igrejas evangélicas ou compartilhar o evangelho. Então, se eu sou cristão, que eu seja dentro da minha casa,
contando que eu não compartilhe isso para ninguém. Eu posso ler a minha Bíblia dentro da minha casa, mas é proibido por lei entregar uma Bíblia para alguém, ou um livro religioso, ou falar mal do islamismo, ou falar mal do Alcorão, ou falar mal do fundador do islamismo, que é o profeta Maomé. Então, nós tínhamos que ter muito cuidado ao tratarmos de temas religiosos, porque se eu começasse a falar alguma coisa e a pessoa se sentisse ofendida, ela podia chamar a polícia e ali era questão de prisão. Então, todo o trabalho ele tinha que ser feito assim de maneira muito discreta, para que então pudéssemos alcançar os objetivos. É um desafio, né? Agora, pastor, É um desafio muito grande. e quando nós vemos aqui as igrejas grandes aqui no Brasil, igrejas adventistas de 4.000 membros, como tem outras pessoas, outras denominações que é igreja de 20.000 membros, me conta um pouquinho sobre essas diferenças assim de tamanho, de número de pessoas cristãs em relação à Tunísia. Então, é assim, né? Eu vou levar como base aqui, primeiro, o número evangélico, né? O Brasil é um país conhecido como um dos maiores países evangélicos do mundo, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos, mas é o segundo país mais protestante do mundo. O número de cristãos, incluindo católicos e evangélicos na Tunísia, ele fica na casa de cerca de 1%. Então, imagina, a gente está num país com 99% da população que é muçulmana e a gente vai ter ali 1% que é cristã. Deste 1% que é cristão, aí você coloca católicos e aí você coloca evangélicos. Mas todos eles sem liberdade de culto. E que é liberdade de culto. Eu não posso construir uma igreja. Eu não posso ter uma igreja. Eu posso até adorar na minha casa, mas eu não posso ter direito a ter um prédio. Isso é impossível. Comparado agora com a igreja adventista, eu vou mostrar para você novamente aqui a minha tela, para a gente poder aqui fazer uma comparação em termos numéricos e aqueles que nos assistem conseguirem ter uma ideia aí. Olha só, por exemplo, no Brasil hoje, a população do Brasil é 210 milhões de pessoas. Membros da igreja adventista, estou comparando apenas a igreja adventista, porque é a minha igreja. Cerca de 1.700.000 pessoas são adventistas no Brasil. Isso dá uma proporção para cada 123 pessoas, uma é adventista do Brasil. Quando a gente vai para aquela região que nós chamamos de Oriente Médio, Norte da África, acrônimo que a gente chama de MENA, né, que é o acrônimo em inglês, Middle East e North Africa, o MENA ele é composto por 20 países árabes. Lá nós temos uma população que é o dobro do Brasil, 558 milhões. Membros da Igreja Adventista em todo esse território de 20 países, 5.575. Isso nos dá uma proporção de, para cada 100 mil pessoas, uma adventista. Aí a gente compara com o Brasil. Olha, Brasil, um país. O MENA são 20 países incluindo Iraque, Irã, Turquia, Arábia Saudita, Iêmen, Sudão, Egito, Síria, e aí vai. Todos esses países ali que são bem complicados. Quantidade de igrejas adventistas nesse país, 53. Então, coloca que em 20 países tem apenas 53 igrejas. E quando a gente fala de igrejas, são igrejas que, na maioria das vezes, são ilegais. E são igrejas lares, ou a gente chama de home church, onde você faz a igreja na sua casa. Não é um prédio como nós temos aqui no Brasil. Então, falar em igreja, não pense num prédio, num edifício, pense num grupo de cristãos que se reúnem. E aí você vai ter lugares, por exemplo, na Jordânia, eu tenho um colega que é pastor lá, inclusive brasileiro. A igreja dele tem 5 pessoas. Tem um colega que está no Iraque, a igreja dele tem 20 pessoas. A minha igreja da Tunísia, em todo o país, nós tínhamos uma única igreja, 40 pessoas. Era até considerada uma igreja grande. Então, imagina, nesse universo ali de cerca de quase 12 milhões de habitantes, a gente tem apenas uma única igreja adventista. Existem lá também outras igrejas evangélicas, no mesmo sistema da nossa, que são igrejas ilegais, que o governo não pode descobrir, mas tem várias igrejas, comunidades evangélicas que se reúnem, seja aos domingos ou qualquer outro dia da semana também para poder adorar a Deus, mas da mesma forma, todos escondidos. Na hora que começa o culto, independente da igreja, janelas fechadas, portas fechadas, respeitando o silêncio para não incomodar a vizinhança, sempre ali de maneira discreta para poder adorar a Deus. É difícil, né, meu amigo?
Então, é muito porque aqui no Brasil a gente tem muita liberdade religiosa, a gente está acostumado a ter uma igreja e as portas abertas, e você poder orar em voz alta ou cantar em voz alta. E aí os nossos ministros de louvor falam assim: olha, vamos lá, gente, vamos cantar com força. Lá na Tunísia era o oposto. O pessoal vamos cantar baixo. Consegue imaginar? Eu nunca me vi numa situação como essa, porque mesmo tendo trabalhado em outros países da África, como Guiné-Bissau, lá tinha liberdade religiosa e a gente podia cantar. Então, na Tunísia, nós não tínhamos essa liberdade. E o medo de repente, a polícia chegar na hora do serviço, chegava um visitante dentro da comunidade, nós não sabíamos se a pessoa estava interessada em ouvir a Bíblia ou, de repente, era um espião do governo. Então era muito complicado, porque a gente não sabia quem era que estava assistindo com a gente. Então, quando chegava um visitante, a gente fazia um questionário que mais parecia um relatório. E isso às vezes assustava a pessoa, era complicado, porque a gente não sabia. A gente perguntava: como é que você nos encontrou? Quem deu o nosso endereço, já que não tem o nome da igreja? Dá o nome dessa pessoa, dá o telefone. Então, é como se fosse até uma neura, irmão Péricles. É complicado porque vários outros colegas sofreram porque o governo estava desconfiando de que ali fosse uma comunidade religiosa e mandou um espião. E o espião ele chegava fazendo de conta que ele queria aprender a Bíblia. E aí anotava o nome de todo mundo que estava ali, quem era o pastor, e aí, dias depois, chegava a polícia e prendia todo mundo. Complicado, né? E as penas para quem era pego? É deportação? Então, Que a deportação seria o melhor dos castigos, né? para as penas ela iria variar. Para mim, no caso, que sou estrangeiro, que era estrangeiro lá, era apenas prisão e deportação. Ia ser deportado para o seu país de origem. Para o membro local, que era tunisiano, era prisão. Isso na Tunísia. Tunísia é prisão. Outros países, como a Arábia Saudita, que também faz parte deste local que eu chamei de MENA, né, que é a nossa união lá, é prisão e morte. Tem vários lugares que eles chegam a executar a pessoa. A Tunísia, como eu disse, entre todos os países árabes, ela é bem aberta, ela é bem secularizada, então ela apenas prendia e enviava o indivíduo na deportação para o seu país de origem. E os locais, se fossem presos, ficariam ali amargando alguns anos na prisão. Tudo por querer adorar a Deus ou falar de Jesus para outras pessoas. E como divulgar a mensagem numa situação dessa? Vai exigir Ah, bastante criatividade, bastante jogo de cintura para então, aí, continuar. aí que tem a grande questão, né? Porque tudo é proibido. Uma vez que tudo é proibido, a gente se faz a pergunta, né? Como pregar onde tudo é proibido? Assim, a gente tem que se virar. A gente, quando chega em países como este, irmão Péricles, a gente faz um treinamento. Todo missionário que chegava lá, ele era submetido a um treinamento, porque em países onde não há liberdade religiosa, não basta apenas a boa vontade, é preciso uma estratégia, ok? Então é preciso ter uma estratégia e o indivíduo ele precisa respeitar, porque ele está ali trabalhando junto com uma comunidade religiosa. Se ele errar, ele vai atrapalhar o serviço de toda a comunidade religiosa. Então, existem passos que ele tem que seguir para a evangelização. Não é como aqui no Brasil, que você sentiu no coração falar de Jesus para essa pessoa e vai lá e fala. Não, não. Você tem que saber trabalhar dentro do combinado, porque se você fizer algo errado, você vai atrapalhar todo um grupo. Neste caso, da Igreja Adventista, você ia acabar comprometendo todo o trabalho da Igreja Adventista. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, aqui uma apresentação. Como é que a gente pregava o Evangelho lá? Através de projetos. Projetos. Como é que eram os projetos? Nós tínhamos vários projetos. Um dos projetos que nós tínhamos lá, o que temos ainda, é a ABRA. A ABRA é uma agência internacional de recursos humanos que pertence à Igreja Adventista. Ela trabalha junto com a ONU, principalmente em locais que há uma necessidade extrema de pobreza, ou seja, através da guerra ou algum desastre natural. A Tunísia, ela está do lado da Líbia. A Líbia está em guerra atualmente, então muitos refugiados iam para a Tunísia. E a Tunísia também está perto da Síria, então muitos refugiados da Síria iam para a Tunísia. E aí a ABRA, junto com a ONU, ela cuidava dos campos de refugiados, fazendo projetos na área da saúde e assistência social. A ONU, ela limita muito a questão do trabalho evangelístico. A ONU ela é muito séria, mas ela deixa muito clara, nada de religião aqui. Então, qual que era o lance? Nós tínhamos que ali fazer amizade com as pessoas.
você faz amizade com elas. Quando a amizade está muito solidificada, aí você entra em temas religiosos. Mas quando você vai entrar em temas religiosos, primeiramente você entra em temas da religião do seu ouvinte. Então você vai começar a fazer várias perguntas sobre o Islã, sobre o Alcorão, sobre o Maomé, sem acusar, você vai fazer perguntas. E aí, quando você começa a fazer muitas perguntas sobre o Islã, embora seja uma religião muito interessante, existem muitos pontos que são convergentes ou contraditórios. E aí você começa a plantar algumas dúvidas na cabeça da pessoa. Quando você planta as dúvidas na cabeça desta pessoa, aí é o momento de você entrar com a Bíblia. Claro, conforme a pessoa vai dando espaço. Você tem que caminhar de acordo com a abertura que a pessoa te dá. Se a pessoa não te der abertura, você tem que respeitar. Então, dentro dessa estratégia geral, a gente trabalhava na ADRA, sim. Tinha um outro projeto chamado ADRA Jobs, que era um centro de formação onde nós oferecíamos curso de línguas, espanhol, inglês, alemão e várias outras línguas, cursos profissionalizantes. Então, nós captávamos dinheiro, montávamos ali, tínhamos este projeto, os jovens vinham fazer um curso, o curso no final dava um certificado para eles, e aí nós fazíamos amizades com essas pessoas, e aí seguimos a mesma estratégia. Um outro projeto, ICPA, ou ICPA, era um projeto na área da saúde que organizava cursos de cozinha saudável, feiras de saúde, cursos como parar de fumar, e aí sempre com a mesma estratégia. Então o projeto era para fazer a gente se conectar com a comunidade. Se conectando com a comunidade, a gente fazia amizades. Fazendo amizades, aí a gente entrava em termos religiosos, e aí vimos quem estava interessado em estudar a Bíblia. Um outro projeto, Tunis Montessori School. A gente começou um projeto com uma escola primária para crianças de 2 a 5 anos de idade. Mesma estratégia. Não podia se chamar de escola adventista, porque a igreja adventista não existe no país, de acordo com as autoridades. Um outro projeto que a gente começou, um projeto de mídia, onde nós gravávamos mensagem em árabe tunisiano, que é um dialeto local, e colocávamos em páginas do Facebook, do Instagram, ou do YouTube. Mas aqui, irmão Pérez, tem um detalhe interessante. Quando nós íamos gravar, a gente não podia aparecer o nosso rosto. Então era somente a voz. E aí então pegávamos imagens aleatórias, fazíamos a gravação. Só que quando a gente faz o upload do vídeo, o governo tunisiano, ele logo rastreava de onde estava vindo ali aquele upload do vídeo e já derrubava a página. Para não acontecer isso e nem eles encontrarem o nosso endereço, nós fazíamos gravações lá na Tunísia, enviávamos para o Canadá, onde nós tínhamos uma outra equipe, e do Canadá eles faziam a alimentação das nossas páginas, ou upload dos vídeos. Assim, quando o governo tentava descobrir de onde estavam vindo as postagens, ia para o Canadá, não ficava na Tunísia. E aí as leis do Canadá elas são diferentes, e aí não conseguiam derrubar a página. Então, assim, é muita informação, né, irmão? A gente aprendeu maneiras diferentes de pregar o evangelho. Só mais um detalhe, irmão Péricles. Todo esse processo de conhecer, desenvolver amizade e chegar na evangelização, o senhor pode colocar aí que levava de 2 a 5 anos. Esse é o tempo médio para batizar alguém, de 2 a 5 anos. Muito diferente do Brasil, que em 3 meses você já prepara alguém e a pessoa está preparada, então, para ser batizada. Lá é de 2 a 5 anos. É um projeto muito lento, é muito formiguinha, mas que dá certo. Falando da estratégia de fazer amizades, fazer amigos. É o evangelho relacional, na verdade, né? Isso mesmo, isso mesmo. Agora, você estava fazendo relação de amizades com um indivíduo, mas não com a família do indivíduo. E como ficava essa situação? Essa é uma boa pergunta, né? Porque, olha só, na minha comunidade, né, nós tínhamos muitos membros que a família não sabia que eles eram cristãos. E para mim isso era muito estranho, porque como é que você é cristão e a família não sabe? Para mim, como estrangeiro, falar que era cristão era normal, porque era até aceitável, sou um estrangeiro. Mas para um local, um tunisiano falar que era cristão, era um motivo de vergonha, porque na religião, na visão islâmica, a religião islâmica ela é muito mais do que uma religião, ela é uma tradição familiar, ela é algo cultural. Então, quando alguém deixa o Islã para se tornar cristão, ele está de maneira automática saindo da sua família.
quebrando os laços da sua família, renegando sua família. É algo que para nós que estamos aqui do outro lado do mundo, a gente nem consegue entender. Mas para eles, família é uma coisa muito sagrada. Eles vivem numa sociedade como se fosse patriarcal. A família tem um peso muito grande. Então, deixar a fé do pai era dizer: o senhor não é mais o meu pai, o senhor não é mais a minha mãe. Então, nós tínhamos toda essa dificuldade. Quando eu fazia estudos bíblicos com os meus amigos, a família não podia saber que eles estavam estudando a Bíblia. Não podia. Então, diversas vezes, a gente fazia muitos estudos online, via Zoom. E, de repente, estava tratando de um tema religioso, e aí o pai ou a mãe chegavam em casa, na hora ele já desconectava. E eu já sabia. Ele já dizia: ó, se eu desconectar de maneira abrupta, é porque chegou alguém na minha casa. A gente não podia ir para um local aberto, conversar sobre a Bíblia, porque as pessoas estariam ouvindo a gente. Vir até a igreja era uma possibilidade, mas às vezes a distância ela atrapalhava, então tentávamos conectar online. E sempre com essa questão: chegou alguém e desconecta. Então, os pais não podiam saber, e ali, normalmente a gente trabalhava com jovens, né? Que aquela juventude, ou os seus filhos estavam estudando a Bíblia. É muito estranho para nós ouvir uma coisa dessa, né? Então, para mim foi um choque cultural muito grande, porque, irmão Péricles, quando fui para Tunísia, eu tinha 12 anos de ministério pastoral, como pastor da igreja adventista. Hoje eu tenho 17 anos. E eu não fui preparado para essa realidade. Eu estudei no Brasil, como eu mencionei aqui, então eu me preparei para trabalhar com brasileiros, com católicos, com evangélicos e talvez ateus, mas levando em consideração a bagagem cultural brasileira. E quando você vai trabalhar com os muçulmanos, muda muito, porque eles não veem o mundo da mesma forma que a gente vê, eles não têm os mesmos valores que a gente tem. Quer ver um exemplo muito clássico? Bíblias, né? Dentro da visão muçulmana, Bíblia é um livro amaldiçoado. Então, ter uma Bíblia é carregar uma maldição. Então, como distribuir Bíblias. Você tinha que falar da Bíblia sem mostrar a Bíblia e sem dizer que você está falando da Bíblia. Então, eu contava uma parábola de Jesus sem mencionar o nome de Jesus. Eu contava a história que aconteceu, ele, mas quem fez isso? Aí, no final, eu falava que era Jesus. Aí a pessoa ficava impressionada. Então, eu tinha que narrar as histórias da Bíblia sem dizer que foi da Bíblia que eu peguei aquilo. Eu pegava um pensamento, por exemplo, de Eclesiastes, Provérbios, e citava: nossa, que pensamento bonito. Eu falo: então, sabe onde eu peguei esse pensamento? Aí eu mencionava: mas na Bíblia? Mas como é que a Bíblia vai dizer um negócio desse, é um livro amaldiçoado? Consegue entender a dificuldade e a complexidade? Exige bastante criatividade mesmo, né? É bastante criatividade, de fato. Chegou algum momento assim que de tensão, medo de ser descoberto, alguma coisa sendo investigada, alguma coisa assim? Não. Então, a gente passou por vários momentos difíceis, né? Teve um momento em que nós estávamos na escola sabatina, né? Que é o primeiro momento que antecede o nosso momento do culto, né? Para aqueles que conhecem a igreja adventista, a gente adora a Deus durante o sábado, né? É o dia que nós cultuamos na igreja, melhor dizendo, aos sábados. A gente tem um momento onde a gente se reúne em grupos, onde a gente vai estudar um pequeno livro que chama Lição da Escola Sabatina. E depois tem o momento da palavra falada, que é apresentada ali pelo pregador, e muitas vezes é o pastor. E aí, no primeiro momento que nós Corresponde estávamos à em lição da escola grupo, sabatina, corresponde à lição da escola dominical, não é? Mais entendermos isso assim. mesmo, muito obrigado. É a mesma coisa, a grande questão, a diferença está só no nome, mas o estilo é o mesmo. E aí nós estávamos em grupos. E aí, quando a gente estava em grupo, de repente, chegou na nossa igreja dois policiais. Dois policiais. Aconteceu o seguinte: um membro da igreja adventista, que morava num outro país, se eu não me engano, eu acho que era Angola. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim: olha, eu quero conhecer a igreja adventista, sou adventista. Ele foi te fazer todas aquelas perguntas e eu disse: olha, legal, então você é muito bem-vindo. E dei para ele o endereço da igreja. E aí, quando ele chegou próximo da igreja, ele não conseguia encontrar a igreja. E aí ele teve uma ideia: eu não conseguia encontrar, perguntou, ninguém respondeu, me ligou, não atendi, até porque eu estava falando na hora da escola sabatina. Aí ele foi na delegacia. Irmão Péricles, ele foi na delegacia. E chegou na delegacia e ele falou assim: olha, eu estou procurando uma igreja adventista.
Aí o policial disse aqui, não tem nenhuma igreja adventista nesse bairro? Ele falou, tem sim, eu falei com o pastor. Aí o policial falou, impossível. Ele falou, tem, tá aqui o telefone do pastor. E aí então, aí a polícia se interessou e foi procurar a gente. E depois de algumas horas a polícia chegou. E quando ela chegou na igreja, a gente estava dividido em grupos. Perguntou quem era o líder, a gente se apresentou. E aí perguntou o que nós estávamos fazendo. Olha, nós somos cristãos, a gente está tendo um momento aqui de conversa sobre a Bíblia. E ele falou, ah, mas aqui é uma igreja? A gente disse, não, aqui não é uma igreja. Por quê? Na visão deles, igreja tem a ver com um prédio, uma catedral. Na cabeça do muçulmano, igreja está sempre ligada a uma catedral como católica, que é aqueles prédios lindos, bem arrumados. Não, gente, aqui é minha casa. E, na verdade, um detalhe, né? A igreja era embaixo da minha casa. Era embaixo da minha casa. Então, se chegasse uma autoridade, eu podia dizer, não, aqui é a minha casa. E na minha casa, eu posso receber pessoas. Eu posso ler a Bíblia e eu posso orar. Aí eu disse para ele, não, aqui é minha casa, aqui não é uma igreja, é minha casa. Mas eu estou vendo um monte de gente aqui. E como ele chegou, estava dividido em grupos, facilitou. Porque se ele chega no momento que é do momento do sermão, aí ele vê uma pessoa pregando e as demais ouvindo. Mas estava todo mundo dividido em classes, em grupos ali, a comunidade pequena, e ele não entende a nossa dinâmica, né? Tá todo mundo Aí eu batendo disse, papo, numa não, reunião social. na reunião social, a gente conversa sobre a Bíblia, a gente ora. Aí ele falou, mas quem está aqui? Eu falei, olha, você pode perguntar para todo mundo aqui. Aí ele começou a pedir o passaporte de todo mundo e a documentação de todo mundo. E perguntar se eles estavam ali por escolha pessoal ou alguém tinha induzido eles ali. E ele ficou algumas horas ali e tal, perguntando, perguntando, anotou todos os nossos dados, né? Levou ali. E depois de alguns minutos ele foi embora e disse que entraria em contato de novo conosco. Mas aí, irmão Péricles, tem um detalhe, né? Deus ele é maravilhoso, porque o local que nós alugamos lá na Tunísia, ele foi alugado de um general do exército. E o general do exército sabia que ali funcionava uma comunidade religiosa aos sábados. E por isso nós pagávamos um valor dobrado. Eu sei que pode parecer estranho, e é estranho mesmo, porque a pessoa cobra um pouco a mais do valor de mercado, mas estava incluso ali o preço da proteção. Entenda, eu conto tudo isso, irmão Péricles, por dois motivos. Primeiro, para a gente poder valorizar o que nós temos hoje no Brasil, que é a liberdade religiosa. E segundo, para a gente poder orar pelos missionários, porque não é fácil viver dentro deste contexto. Então, quando nós tínhamos algum problema, nós ligávamos para o coronel. Dizíamos, olha, nós tivemos uma dificuldade. Como ele era um coronel de alta patente, ele sempre mantinha longe ali as pessoas da polícia ou qualquer outra pessoa que pudesse nos incomodar, ou até mesmo os vizinhos. Mas nós tínhamos que pagar ali o aluguel, que era direito, que era fato, mas pagávamos um pouquinho a mais. Pastor, você estava falando que tem a igreja que tinha 40 pessoas, certo? Uhum. Outra igreja era 15 ou 20 que você falou, não é? Isso mesmo, né? E como ocorre a manutenção desses pastores trabalhando nesses locais onde praticamente não tem membros? Já que se não tem membros, não tem ofertas, e a manutenção do pastor, como é que ocorre? Então, irmão Pérez, isso é uma outra boa pergunta, né? Porque a gente tem comunidades religiosas cristãs, basicamente em todos os países. Até em países que estão em guerra, como o Afeganistão, tem comunidade religiosa lá. Tem pessoas adventistas no Afeganistão. Não há igreja, mas há adventistas que estão lá, de uma forma ou outra, tentando pregar o evangelho. E a igreja, ela não é autossustentável naquela região do mundo. Porque não há membro suficiente, não há oferta suficiente, não há dízimo suficiente. O que mantém a pregação do evangelho lá, eu vou dizer agora pela igreja adventista, não vou falar das outras igrejas, vou falar da igreja adventista, são as ofertas de forma mundial. Para aqueles que entregam as ofertas e dízimos aqui no Brasil, parte dessas ofertas e dízimos, eles vão para a conferência geral. Então, dentro da igreja adventista, nós temos uma administração que você devolve a oferta e o dízimo e não fica para a igreja local, como outras igrejas evangélicas. Vai para uma associação que administra parte deste valor,
vai enviar uma parte para uma entidade maior, que nós chamamos de união. Esta união, ela vai enviar para uma outra entidade maior, que chama-se divisão, que coordena toda a América Latina. E aí, então, desculpa, América do Sul. E aí, então, esta entidade vai enviar para a Conferência Geral que está nos Estados Unidos, que vai redistribuir esse dinheiro. E vai mandar justamente para áreas onde elas são mais carentes. Então, em outras palavras, as ofertas e dízimos, irmão Péricles, que são devolvidas aqui no Brasil, elas mantêm a pregação do evangelho lá do outro lado do mundo. E eu vou um pouco mais além. Hoje, a divisão sul-americana, que administra a Igreja Adventista para toda a América do Sul, ela mantém 25 famílias pastorais na janela 1040. Então, a nossa fidelidade aqui hoje é muito importante, porque ela mantém a pregação do evangelho lá do outro lado do mundo, que custa muito, custa muito. Manter um missionário fora do seu país de origem custa muito para a igreja. E quem paga tudo isso são as nossas ofertas. E aí fica aqui até o meu convite para você que é membro da Igreja Adventista, a ser um membro fiel no seu dízimo e na sua oferta. Porque a sua fidelidade, ela patrocina a pregação do Evangelho em outras regiões do mundo. De certa forma, você acaba sendo um missionário ao ser De fiel, né? fato, o senhor está certíssimo. Você é um missionário também porque você patrocina a pregação do Evangelho. A gente entende de que há missionários que vão e há missionários que patrocinam outros para ir. Que é o nosso caso aí, daqueles que são fiéis nos seus dízimos e ofertas. Certo. Aqui nós temos no Brasil, em outras partes do mundo também, um projeto em que anualmente nós saímos para distribuir livros, chamado de livros missionários, né? Sempre livros temáticos, a esperança para o mundo, a última esperança, sempre abordando esse tema. Esse projeto também foi utilizado por lá? Então, o projeto que acontece aqui, organizado pela Igreja Adventista na América do Sul, é um projeto que o mundo todo olha, assim, mundo adventista, né, claramente falando, com olhos assim muito positivos, né? E eles dizem, puxa, que projeto maravilhoso. E aí eu me lembro que, eu acho que foi em 2018 ou 2019, o nosso presidente de lá, ele ouviu da história daqui e disse, gente, a gente podia tentar fazer este projeto. E eu falei, projeto bacana, né? Legal, distribuição de livros. Aqui no Brasil funciona muito. A pessoa recebe um livro que fala sobre Jesus, ela lê, ela se converte. É um projeto muito bacana, muito legal. E ali eu falei, beleza, o projeto é bom, só tem um detalhe. É proibido por lei distribuir livros aqui. Então, como é que a gente vai fazer? E aí a gente reuniu uma equipe, porque a ideia era assim, a gente não pode dizer que não pode, a gente precisa encontrar caminhos para viabilizar aquilo. Essa é a regra do missionário. Você não pode aceitar o não pode. Ah, não pode. Não, você não aceita o não pode. Você cria métodos e caminhos para viabilizar o projeto. Então, primeira coisa, a gente pegou um livro que fala sobre Jesus, que chama-se Caminho a Cristo. É um livro que foi escrito por Ellen White, é um dos melhores livros que ela tem, que fala sobre Jesus, ela fala como se relacionar com Jesus. E nós entendemos de que Jesus, ele é a parte central da Bíblia, é ele a parte central da nossa pregação. E aí mandamos traduzir o livro para as línguas árabe, francês e inglês. E agora o desafio seria, depois de traduzido o livro, mandamos imprimir e agora distribuir os livros. Mas como é que a gente iria distribuir os livros numa região onde não pode distribuir os livros? E aí, meu querido, começaram as criatividades, porque a ideia do projeto era esqueça o seu livro. Como assim esqueça o seu livro? Entrou dentro de um trem, de um metrô, de um táxi, um ônibus, que seja. Sentou, na hora de levantar, você deixa o livro e vai embora. Se alguém falar alguma coisa, diz, puxa, desculpa, eu esqueci, é meu, e pegava de volta. Foi numa praça, esqueça o livro. A gente teve alguns projetos que foram mais assim, entrou numa loja, lembro que minha esposa ela entrou numa loja, aí tinha um lugar com muitas roupas, entre as roupas ela colocava os livros. Tinha pessoas que eram um pouco mais assim, corajosas, passavam nas ruas e colocavam nas caixinhas do correio do indivíduo no meio da noite e continuavam o seu trajeto. Então, teve membros que foram um pouco mais além, outros um pouco mais tímidos, mas o desafio era distribuir os livros. Agora, olha que interessante. No final do livro, não podia ter a mensagem dizendo, olha, gostou da mensagem? Então procure uma igreja adventista. Ou procure... não podia ter nada escrito de adventista. Então, o livro tinha a nossa mensagem, falava sobre a Bíblia, mas, ao mesmo tempo, ele não dizia de onde veio o livro.
Aí você fala, então, mas e aí, pastor, qual o objetivo? O objetivo era levar a mensagem. E a gente entende de que muitas pessoas leram o livro, aceitaram a mensagem, e Deus ele está coordenando para que essas pessoas, um dia, elas possam se tornarem adventistas, ou pelo menos aceitarem Jesus como seu salvador pessoal. Vou até mostrar para vocês aqui. Dá uma olhada, este foi o projeto dos livros. Olha aqui, quando a gente estava lançando o livro, você pode ver o livro aqui em árabe, outras unidades aqui em francês. E aí, atrelado a isso, irmão Péricles, nós tínhamos o projeto de oração. O que era o projeto de oração? A igreja se unia para orar por quem estava recebendo o livro. Nós não tínhamos o nome, nós não tínhamos o endereço, nós não tínhamos nem ideia quem eram essas pessoas, mas o Espírito Santo sabia. Então, nosso papel era dar a mensagem e o Espírito Santo ia trabalhar com este indivíduo para conscientizá-lo sobre o conteúdo. E em algum momento os caminhos eles vão se cruzar, porque Deus é perfeito e ele faz a sua obra de maneira perfeita. O primeiro passo era plantar a sementinha. E ali, então, depois, Deus iria fazer com que a sementinha pudesse germinar e brotar. Deus é maravilhoso. Gostei bastante disso aí, viu? Porque no final de tudo, realmente é o Espírito Santo que faz a obra da conversão, não é isso? Nós apenas somos os levamos a mensagem. E seja da forma como nós usamos aqui ou como nós usamos lá, com certeza o Espírito Santo é o mesmo e vai estar trabalhando nesses corações. De fato, de fato. Muito bem. E o senhor ficou 5 anos aí? Está fazendo aí 3 meses e meio que eu voltei da Tunísia, né? Quando eu fui para lá, a gente vai com um contrato de trabalho, um contrato para você servir durante 5 anos. E o meu contrato terminou no mês de julho, e aí foi nos oferecida a possibilidade de continuar lá por mais 5 anos. Mas aí, por questões familiares, né? Os meus filhos eles foram muito novos para a Tunísia. Minha menina foi com 4 anos, meu menino com 6 anos. E aí nós optamos por voltar, até porque nós queríamos que eles aprendessem melhor a língua portuguesa, que eles pudessem estar um pouco mais próximo da família, dos avós, dos tios, e também para poder recarregar as energias, né? Porque quando você está no campo missionário, exige-se muito. A pressão que a gente passa ela é muito grande. Então, é importante que o missionário ele vá, ele fique um período, depois ele volte para sua casa, recupere as energias e depois ele volte de novo para o campo missionário. Eu sonho em voltar para o campo missionário, mas agora eu estou no momento de recarregar as minhas energias. E aí depois, então, estamos de novo aí em algum lugar do mundo pregando o evangelho. Que maravilha. Bem, pelo menos agora seus filhos já sabem falar o francês, né? Sabe falar o Eles falam árabe. francês, falam árabe também, falam inglês, eles são novos, assim, é um dos presentes do campo missionário, que ajuda ele acaba, naturalmente você aprende outras línguas, né, e isso é um presente que a gente recebeu de Deus, os filhos estarem no campo missionário e aprenderem línguas. E quem sabe não serão futuros missionários e aproveitando agora esse conhecimento dessa língua se torne mais fácil para eles, né? De fato, esse é o nosso sonho, e a gente está trabalhando por isso, preparando eles para eles continuarem a pregação do evangelho. Pastor, que momentos agradáveis que nós passamos aqui. Bom saber como o cristianismo cresce, como a mensagem é levada de formas tão criativas para mais e mais pessoas. Eu farei o seguinte, eu vou lhe dar agora uns 5 minutos aí para o senhor fazer um encerramento e fecharmos e concluirmos o nosso programa dessa noite, que foi tão agradável, tão bom. Pena que o tempo passou muito rápido, né? Muito obrigado, meu querido. É, eu queria terminar contando para vocês uma história de conversão. Nos 5 anos que eu estive na Tunísia, é, 5 pessoas foram batizadas. Claro que comparando com os números daqui, parecem muito pouco, mas para a realidade de lá foram números muito expressivos. Porque, como eu disse para vocês no início da apresentação aqui, a evangelização lá leva de 3 a 6 anos, né? Leva-se muito tempo. Então, ainda conseguimos batizar 5 pessoas. Mas entre essas pessoas, uma história me chamou muita atenção. Havia uma senhora, o nome dela era Feriel, uma senhora muito simpática. Ela era muçulmana e ela queria aprender inglês. E para poder aprender inglês, ela começou a ficar procurando na televisão, ela tinha TV a cabo, procurando um canal que tivesse um sotaque bom em inglês. E ela encontrou um canal adventista chamado Hope Channel, que aqui no Brasil nós chamamos de
nós chamamos como o canal da Igreja Adventista, né? A Novo Tempo, chamamos aqui de Novo Tempo. E a internacional nós chamamos de Hope Channel. E aí, procurando neste canal aí na Hope Channel, ela descobriu ali um sotaque interessante. E quando começou a ouvir esse sotaque interessante de inglês, ela começou a assistir, eram mensagens bíblicas, e ela foi assistindo, 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 assistindo. E depois de alguns anos assistindo este canal religioso, ela decidiu então aceitar Jesus como sendo o seu salvador pessoal. E quando ela aceita Jesus, ela disse para o seu marido, e o seu marido evidentemente não aceitou isso. E ela começou a procurar uma igreja e Deus fez com que ela encontrasse um pastor que eu substituí quando fui para a Tunísia. E ela começou a frequentar a igreja e ela resolveu se batizar. E o marido, quando soube, disse: Não, você não pode fazer um negócio desse. E o marido começou a pressioná-la e viu que não dava certo. O marido começou a agredi-la. E as leis tunisianas, elas não protegem a mulher. A mulher, ela é propriedade do marido. Então, o marido ele pode bater, pode fazer o que ele quiser com a sua mulher. Terrível isso. E houve uma vez que ele bateu tanto, 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 que ele chegou a quebrar uma das costelas dela, de tanto que ela apanhava. Mas ela estava decidida a continuar a vida cristã. E ela decidiu, decidiu, e mesmo ele batendo, ela continuava indo na igreja, lendo a Bíblia. Chega um momento que ele disse: Tá bom, já que você quer viver assim, eu vou me separar. E ela disse: Maravilha, que bom que a gente vai se separar. Ele falou: Ah, você está feliz? Então eu vou tirar o que você mais ama, que são os seus filhos. No dia da separação, eles foram diante do juiz, e lá para ter ali aquele momento, o juiz pergunta o motivo da separação, e aí o homem diz que estava se separando porque ela tinha se tornado louca. E aí, como assim se tornou louca? Perguntou o juiz, e aí o homem contou a história. Falou assim: olha, ela deixou de ser muçulmana e tornou-se cristã. E aí o juiz assinou um termo de insanidade mental para ela. E como ela recebeu o termo de insanidade mental, ela perdeu a guarda dos filhos, que eram pequenos. E proibido, inclusive, de visitar os filhos. Porque, diante do Estado, pelo simples fato dela ter aceitado o Evangelho, ela é considerada como louca. Olha que coisa. Quando eu cheguei na Tunísia, essa mulher estava aos prantos, ela muito fiel, mas sofrendo porque estava longe dos filhos, e a gente orando pelos filhos e orando por ela. O tempo passou até que teve um segundo julgamento, né? Depois de alguns anos, a filha mais nova já estava então com 13 anos, e aí então o juiz perguntou com quem a menina queria ficar. A menina disse: Eu quero ficar com a minha mãe. Aí o juiz disse: Você não pode ficar com sua mãe louca. E aí essa senhora, Feriel, teve que pedir para a mãe dela, como avó, conseguir a guarda da neta, porque ela, diante do Estado, foi considerada louca e não podia ter a guarda da neta. É uma loucura, mas por fim deu tudo certo. A mãe da Periel conseguiu a guarda da criança, e aí então eles foram, a menina foi morar com ela, foi morar junto ali com a sua mãe e com a sua avó, e a gente teve o privilégio de poder estudar a Bíblia com essa moça. Estudamos a Bíblia com a menina, e depois de algum tempo a menina se batizou, e eu compartilho com vocês aqui a foto do batismo. Essa moça de calças, ali em pé, próximo ao tanque, é a Feriel, e a filha dela é a menina mais nova, que passou muitos anos com o seu pai, contra a vontade, e aí, quando ela começou a seguir a mãe, ela começou a seguir a mesma religião da sua mãe. E hoje, ambas são adventistas do sétimo dia. Deus é tremendo. Amém, amém. Que maravilha. Pastor, eu tô com pena de terminar, mas tem que terminar. O horário não para, né? Pois é. Mas com certeza o senhor voltará aqui em outros momentos para estar conosco. Com o maior prazer, e eu agradeço aqui a oportunidade que você está nos dando, é uma oportunidade de divulgarmos o trabalho missionário ao redor do mundo, de conclamarmos nossos amigos e irmãos a orar pelos missionários, de incentivarmos jovens a serem missionários. É um momento assim de compartilhar e de, ao mesmo tempo, valorizar aquilo que temos hoje. Seja fiel a Deus. Eu sei que alguns desafios fazem a gente, às vezes, pensar até em sair da igreja, mas há lugares do mundo que as pessoas estão sendo presas, que elas estão apanhando, que elas estão até sendo executadas, mas elas não perdem a fé em Cristo Jesus. Então não deixe que nada, nem ninguém atrapalhe o relacionamento que você tem com Deus. Amém, amém. É Pastor, assim. vou lhe pedir para que você pudesse fazer a oração para encerrarmos o programa dessa noite. Maravilha. Oremos. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pela vida e pela saúde. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso.
Ó Deus, eu coloco em tuas mãos todas as pessoas que estão conectadas conosco, todas que estão ouvindo aqui esta mensagem, e o Senhor toque no coração delas para que algo seja feito. Que a vida espiritual delas seja tocada por ti, que elas vivam com intensidade o Evangelho e que muitas delas, Senhor Deus, se tornem até missionários. Eu peço também que o Senhor abençoe aqueles que estão no campo missionário, aqueles que estão trabalhando dia e noite. Que o Senhor os mantenha, que o Senhor os anime, fortifique, para que eles vivam para a tua honra e para a tua glória. Cuide de todos nós, abençoe o irmão Pérez, ele está fazendo um trabalho maravilhoso e continue a guiar os seus passos. Pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Pastor, muito, mas muito obrigado por sua participação, por essas informações tão maravilhosas, preciosas e incentivadoras na nossa caminhada cristã. Que Deus continue te abençoando, orientando, guardando e protegendo sua família, tá bom? Amém. Muito obrigado e um grande abraço para todos vocês. E a você que ficou conosco até agora, muito obrigado por sua companhia. Que Deus te conceda uma boa noite, um bom descanso e que tenha uma semana feliz. E voltamos na próxima quinta-feira em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Lembrando que às segundas-feiras, às 16h30, nós temos o programa nosso da Novo Tempo, Rádio Novo Tempo. Então você pode também acessar nesse mesmo canal, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima semana.